Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui é Renan e chegou a hora de nós corrigirmos a prova de Direito Processual Penal e de Direito de Execução Penal da Defensoria Pública do Amazonas, que ocorreu aí no dia 15/6, no último domingo, e que se tratou de uma prova bem interessante, muito interessante de se fazer, muito interessante de se corrigir, porque existem várias discussões bem contemporâneas, precedentes super importantes que foram efetivamente cobrados na prova e que merecem uma atençãozinha a mais. Nossa, pois bem, já inicio a reprodução do meu material. Espero que vocês estejam vendo, senão vou ter que gravar tudo de novo, e isso seria ruim, né? Começamos então com alguns comentários gerais sobre a prova de processo penal e de execução penal. Veja, são questões que não cobraram doutrina. Na verdade, nenhuma questão cobrou doutrina processual penal ou doutrina do direito de execução penal. Não, as questões focaram principalmente em lei seca e em jurisprudência. Foram 12 questões no total, e das 12 questões, 8 cobraram o conhecimento do candidato e da candidata sobre lei seca, e das 12 cobraram o conhecimento de jurisprudência. É claro que existem algumas questões que cobraram tanto lei seca quanto jurisprudência, mas é um número bem expressivo, especialmente se for considerado que em direito processual penal quase todas as questões cobraram jurisprudência e em direito de execução penal todas as quatro cobraram questões de lei seca e não de jurisprudência. É interessante essa mudança do perfil, até pelo conhecimento da matéria, talvez uma compreensão para as próximas fases também, mas é interessante analisar isso. Pois bem, eu quero iniciar com vocês, não pela questão inicial de direito processual penal, como apareceu na prova de tipo 1 que eu tive acesso. Eu quero iniciar pela questão 43, e justamente porque eu entendo que seja a questão talvez um pouco problemática e que se eu fosse candidato, eu provavelmente buscaria interpor um recurso contra a questão, porque eu acredito que ela, sim, pode ser questionada, né, no que diz respeito à sua insuficiência da assertiva que foi considerada como correta pelo gabarito preliminar. Vamos lê-la. No que diz respeito, né, ao direito de execução penal, é direito do preso, segundo as regras de Mandela. E aí existe uma série de assertivas que constariam nas regras de Mandela. Eu quero começar pelas incorretas. Quais sejam? Acesso a aparelho telefônico e internet de modo ininterrupto. Veja, espero que você não tenha marcado essa assertiva, né? De fato, não é um direito do preso, segundo as regras de Mandela, não consta esse direito de acesso ininterrupto à internet e aparelho telefônico, mas nas regras de Mandela, que é um documento soft law e que institui regras mínimas para o tratamento das pessoas privadas de liberdade, se estabelece como direito do preso o contato com o mundo exterior. Então, de fato, existe o direito ao contato com o mundo exterior, mas não um direito a acesso ininterrupto a celular e telefone, internet, etc. É, seria direito do preso nome social conforme a identidade de gênero autodeclarada? Veja, as regras de Mandela até mencionam, deixa eu só tirar eu aqui da frente, pronto. As regras de Mandela até mencionam que no sistema de registro do preso, quando da sua entrada no estabelecimento penitenciário, devem constar informações precisas que permitam determinar a identidade única do preso, respeitando sua autoatribuição de gênero. Entretanto, é diferente dizer que as regras de Mandela estabelecem um direito ao nome social conforme a identidade de gênero autodeclarada. Portanto, não está inteiramente correta essa assertiva, portanto, ela é incorreta. Apesar disso, existem uma série de decisões judiciais no âmbito do Supremo Tribunal Federal, atos normativos do CNJ, documentos de soft law internacional que reconhecem esse direito, mas não as regras de Mandela. Remissão pela prática esportiva. Veja, não consta esse direito dentro das regras de Mandela, embora a prática esportiva muitas vezes seja profissionalizante ou seja também passível de remissão pelo estudo. O estudo compreendido, inclusive pela resolução do CNJ específica, como um saber informal, mas que é um saber também profissionalizante e também que insere essa perspectiva do ensino no âmbito dos estabelecimentos penitenciários. Confinamento solitário prolongado é um direito do preso? Evidentemente que não, né? Eu até trouxe para vocês aqui a regra 43 e 44 das regras de Mandela, que proíbem a prática de confinamento solitário prolongado. Não foi cobrado na prova, mas imaginem, pessoal, se eu te perguntasse
Quanto tempo as regras de Mandela consideram que, a partir, né, desse período, se trata de um confinamento solitário prolongado? Lembrem lá, o confinamento solitário prolongado refere-se ao confinamento solitário por mais de 15 dias consecutivos, o que é absolutamente dispar com relação a principalmente o nosso regime disciplinar diferenciado, que vem sendo questionado, inclusive no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Norambuena. Pois bem, a assertiva reconhecida como correta foi a letra A, em que se reconheceu como direito do preso todo aquele previsto no processo penal ordinário quando da apuração de falta disciplinar. Pessoal, eu reli as regras de Mandela e eu não encontrei exatamente essa disposição. Posso ter deixado passar alguma coisa, isso é fato, afinal, são muitas questões, é um tempo curto para fazer a correção. A prova foi 3 dias atrás, hoje é o dia, é a data final de recursos administrativos, mas. O que eu encontrei no âmbito das regras de Mandela é a disposição 41.5, que diz que, no caso da infração disciplinar ser julgada como crime, o recluso deve ter direito a todas as garantias inerentes ao processo legal, aplicáveis aos processos criminais, incluindo total acesso a um advogado. Veja, as regras de Mandela de alguma forma restringem esse direito a todas as garantias inerentes ao processo penal ou ao processo legal, no caso da infração disciplinar que é julgada como crime. No nosso caso, eventuais infrações disciplinares de natureza grave que constituem também crime. Então, me parece que essa alternativa ela deixou de mencionar um detalhe que é importante, né? No sentido de que é direito do preso, segundo as regras de Mandela, todo aquele previsto no processo penal ordinário, quando da apuração de falta disciplinar que configure crime. Essa ausência me parece que faz com que a questão seja né, a assertiva ela seja insuficiente com relação à determinação, à disposição normativa, o que me faz pensar que seria sim possível a interposição de um recurso com relação a essa questão em específico. Pois bem, já trabalhando então a primeira questão de direito processual penal e depois nós prosseguimos com execução penal no âmbito da prova lá de tipo 01, eu quero trazer para vocês a primeira questão. A primeira questão que eu vou ter que ler o enunciado, porque diz respeito a uma situação bem específica, e que tem uma resposta que é uma resposta muito certa, muito fechada com relação a um precedente que é praticamente igual ao do Superior Tribunal de Justiça e que, nesse sentido, é uma grande pegadinha da senhora FCC, né? A dona FCC fez uma pegadinha aí, porque esse é um tema que é difícil de dizer que se encontra pacificado, mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, porque existem decisões que são sim conflitantes em alguma medida. Vamos lá. No dia 14 de janeiro de 2025, ou seja, bem recentemente, Marcos, de 27 anos, realizou transmissão ao vivo em sua rede social, consumindo e vendendo cocaína e maconha em sua residência. Veja, essa informação é super importante. Através de denúncia anônima, a Polícia Militar se cientificou dos fatos e se deslocou até o endereço apontado. Próximo às imediações, Marcos, segundo os policiais, foi visto portando um saco plástico na cor preta. Saco plástico na cor preta, veja, também informação importante. É, empreendendo fuga quando se deparou com os policiais. Alcançado e abordado, fora constatado que dentro do saco plástico havia apenas pequena quantidade de maconha. Ato contínuo, os policiais militares adentraram na residência de Marcos sem sua autorização, onde foi localizada quantia expressiva de cocaína, alta quantidade de dinheiro, além de anotações relativas ao tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, Marcos acabou confessando o fato. Nesse caso, e segundo o Superior Tribunal de Justiça, a busca domiciliar efetuada deve ser considerado o quê? Lícita ou ilícita, legal ou ilegal. E aí, a assertiva considerada como correta pelo gabarito preliminar foi: essa medida é legal, tendo em vista a presença de fundadas razões consistentes na live postada em sua rede social e na fuga quando avistou os policiais. Veja, fundadas razões no que diz respeito à busca domiciliar é uma é um conceito em ampla discussão, é um conceito que está ainda em consolidação no âmbito dos tribunais superiores. Portanto, essa sempre é uma questão muito complicada de ser cobrada em prova. Mas o que que a FCC fez? A FCC pegou um caso basicamente idêntico a um julgado super recente
que foi exposto num informativo, naquela edição extraordinária. Sabe aquela que a gente não lê, que às vezes a gente acaba esquecendo que são, sei lá, 50 precedentes e sai em janeiro, enfim. Pois é um precedente que o precedente-chave que responde essa questão, ele está contido nessa edição extraordinária de número 24 e que foi publicada em janeiro de 2025. O destaque desse julgado ficou redigido da seguinte forma: não há ilegalidade na busca domiciliar nos casos em que o acusado, o qual estava consumindo e divulgando material ilícito através de uma transmissão ao vivo, entre parênteses, live, empreende fuga após visualizar a viatura policial. Pois bem, é exatamente o caso que a FCC apresentou. Olha lá, lembra que eu falei para vocês do saco plástico de cor preta? Tá até aqui, olha lá. Ao visualizar a viatura, o paciente empreendeu fuga, sendo porém alcançado pela polícia. Foi constatado que dentro do saco plástico de cor preta, que era o que ele estava, que ele foi avistado e teria começado a correr, a fugir da abordagem policial, tinha lá algumas substâncias ilícitas, e na hipótese, não houve ilegalidade na busca domiciliar. O paciente estava consumindo e divulgando material ilícito através de uma transmissão ao vivo e após visualizar a viatura, empreendeu fuga. Penso que cabe recurso? Muito difícil, né? Porque tem o precedente foi extremamente recente, foi divulgado agora em janeiro. E reforço vocês, hein? Veja como cai esses informativos de edição extraordinária. Você se adora. É super importante ter na palma da mão ali, ter bastante consciência, inclusive, ó, dos pormenores do caso. Pois bem, vamos lá para a questão de número 34, que diz respeito a citação que diz respeito, me desculpe, ao artigo 366 do Código de Processo Penal. No processo penal, quando o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, e aqui a gente tem dois caminhos, né? A partir desses caminhos a gente consegue começar a responder a questão. Foi citado por edital o acusado no processo penal, o que que acontece? O processo continua ou o processo é suspenso? E aí tem o 366 do CPP, que vai dizer que se o acusado citado por edital não comparece nem constitui advogado, o que que acontece? Ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz aí determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva. Prisão preventiva não é automática, viu? E, bom, aqui a gente já consegue, com essa constatação, já consegue excluir algumas alternativas, né? A gente consegue excluir a alternativa A, alternativa B, e aí fica C, D e E. Na E, vocês podem ver ali que o processo e o curso do prazo prescricional serão automaticamente suspensos, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas, e decretar obrigatoriamente a prisão preventiva. Existe entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a decretação da prisão preventiva ela não é obrigatória. A decretação da prisão preventiva só pode ser realizada se os requisitos autorizadores lá do 312 do CPP estiverem presentes no caso. Pois bem, o que que sobra para gente? Sobra a alternativa C e a alternativa D. E qual que é a diferença entre elas? Uma vai dizer que o processo será automaticamente suspenso e a outra vai dizer que o juiz deve determinar a suspensão do processo. Se vocês forem ver o 366 do CVP, ele não vai ajudar tanto assim, porque ele vai falar, olha, se for citado por edital, e o réu não comparecer, não constituir advogado, etc., ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Mas tá, mas é automático ou não é automático? E aí o que que nós temos? Nós temos um informativo super recente aí, também de uma edição extraordinária, a mesma edição extraordinária de número 24, que foi publicado em janeiro de 2025, e que tem como destaque é, a seguinte assertiva. A suspensão do processo do prazo prescricional na forma do 366 do CPP, bem como o restabelecimento da tramitação não é automática, exigindo decisão judicial. Veja, isso é importante. Bom, primeiro porque resolve o nosso, né, a nossa questão. Portanto, não sendo automática, portanto, só sobra ali a assertiva de letra D. Então, já pode marcar e ir para o abraço, né? Mas essa fundamentação ela é importante, eu quero reproduzir ela para vocês, né, de que o fato de se tratar de determinação que decorre de lei não significa a desnecessidade de uma decisão judicial, mas apenas a desnecessidade de fundamentar a decisão suspensiva. A decisão suspensiva ela não é automática, né? A suspensão não é automática, ela depende de uma decisão judicial. E isso é super importante.
tá? Dando uma aprofundada aqui no assunto, imagine que, né, por conta da súmula 415 do STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada. Então, enquanto está suspensa a ação penal por conta do 366, você vai ter a suspensão do prazo prescricional. E a suspensão do prazo prescricional vai ser né, o tempo o tempo máximo da pena combinada. Se não há a suspensão do prazo prescricional, nós temos uma situação que a prescrição continua correndo. Então, foi exatamente isso que aconteceu nesse caso, que foi destacado pelo STJ. Então, se o juiz não determina a suspensão do processo na forma do 366, a prescrição continua correndo. A prescrição continua correndo, então você pode atingir os marcos interruptivos, né? Você pode atingir lá os marcos de alcance da prescrição e conseguir prescrever determinada ação penal, super importante. Vou até pensar e usar em algum dos simulados com vocês essa tese. É bacana mesmo. Feito. Vamos lá para a questão 35. Então, a questão 35 ela diz respeito à exigência de transcrição da sentença quando ela é proferida oralmente. Tá? Isso é um precedente também do Superior Tribunal de Justiça, um precedente bem consolidado, bem recente, mas eu vou ler o enunciado para vocês. Em determinada comarca do estado do Amazonas, em audiência integralmente gravada, essa informação é relevante, declarada encerrada a instrução, foram realizados debates orais e ato contínuo a juíza competente proferiu sentença oral, condenando o réu às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. Isso é irrelevante, não sei nem por que colocou. Mas é só pra gente ter que ler, né? Se ficar, né? Enfim, nada a ver. Por fim, a juíza assim deliberou em ata. Tendo em vista a gravação da presente audiência, na presente ata só constará a parte dispositiva e a dosimetria da pena. Segundo a atualizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a juíza agiu corretamente ou agiu incorretamente? O gabarito é letra E, agiu corretamente, tendo em vista que a ausência de gravação completa da sentença não prejudica o contraditório ou a segurança do registro nos autos, do mesmo modo que ocorre com a prova oral. Perfeito. Esse é o precedente-chave. Adivinha da onde? Edição extraordinária, informativo de número 24. A ausência de degravação integral não configura nulidade, desde que a dosimetria e a parte dispositiva estejam transcritas e não haja demonstração de prejuízo à defesa. Muita atenção a isso, viu? Eu tenho certeza que isso vai continuar caindo. E aí vai continuar caindo da seguinte forma: olha, a juíza, ou o juiz, né, enfim, não transcreveu a dosimetria. Pode? Claro que não, não pode, por conta desse precedente. Ah, a parte dispositiva também não foi transcrita, só tem o áudio e vídeo. Pode? Não pode. O precedente menciona, excepciona, que a dosimetria e a parte dispositiva precisam estar transcritas para viabilizar o contraditório. E tem uma assertiva que menciona o 388 do CPP aqui. A juíza não agiu corretamente porque infringiu diretamente o artigo 388 do CPP, que exige transcrição completa em homenagem ao contraditório das partes. Tá bonita essa assertiva aqui, né? Mas nada a ver também. Artigo 388 do CPP, a sentença poderá ser datilografada, né? Coisa boa, datilografada, nosso CPP aí de 41. E neste caso, o juiz a rubricará em todas as folhas. Vamos lá, então, a questão número 36. Questão número 36 diz respeito às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Trata-se de uma questão que tem como base normativa um precedente-chave, que é o tema 1249 do Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado pela terceira sessão do STJ ao final do ano passado e pacificou um embate entre quinta e sexta turma do STJ que reconhecia e que conflitava com relação à natureza dessas medidas protetivas de urgência. O STJ tinha uma divergência entre turmas, no sentido de que uma turma reconhecia que as medidas protetivas de urgência teriam natureza cautelar penal e outra turma mencionava que a natureza não seria de cautelar penal, mas sim de tutela inibitória. Só você sabendo qual que foi a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desse tema de repercussão geral ao final do ano passado, você já conseguiria excluir boa parte das assertivas. Porque, olha, tem uma ali que vai falar que possui natureza jurídica de tutela inibitória, outra, possui natureza de
medida cautelar pessoal preparatória. Outra vai dizer, ó, submete-se à revisão obrigatória a cada 90 dias. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, e isso, por favor, não errem nunca ou não errem mais, porque é uma questão que vai continuar caindo, não tenho dúvida nenhuma disso, vai cair e cai em todas as fases, né? Essas medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória, e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo criminal, processo civil, qualquer coisa, não se subordina. A medida protetiva de urgência, ela é absolutamente autônoma e tem essa natureza de tutela inibitória. Isso já vai fazer com que a assertiva A esteja errada, né? Porque a assertiva menciona que se subordina à existência anterior de ao menos boletim de ocorrência. Ou, né, outras medidas. Submete-se a prazo de revisão periódica a cada 90 dias? Não, não se submete. E não se submete por quê? Exatamente, espero que você tenha respondido corretamente. Mas não se submete porque a medida protetiva de urgência não tem natureza de medida cautelar. São as cautelares que devem ser reavaliadas a cada 90 dias. Se a MPU prevista, né, as medidas protetivas de urgência como um todo previstas na Lei Maria da Penha, não tem natureza de medida cautelar, é óbvio que não vai submeter a essa revisão a cada 90 dias. Então, por ter natureza de medida cautelar? Não, não é medida cautelar. Podem subsistir sem a instauração de procedimento principal pelo prazo decadencial de 12 meses. Inventou, não existe esse prazo. A assertiva E, aí, por eliminação, você já conseguiria chegar, de que em caso de descumprimento das medidas, não será cabível o ANPP para o crime correspondente, ainda que a pena prevista o comporte. Tá? Aqui diz respeito aí a uma disposição específica do próprio Código de Processo Penal, né, no artigo 28A, que trata sobre o acordo de não persecução penal e que menciona que não cabe a NPP nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino em favor do agressor. Obrigado. Vamos lá, então, para a questão número 37, é, que diz respeito a aspectos processuais relacionados aos crimes dolosos contra a vida. Questão boa, viu? Questão boa porque diz respeito a vários precedentes aí, né, dos tribunais superiores, justamente sobre tribunal do júri. Vamos lá. Alternativa A. O tribunal do júri possui competência constitucional para julgar o crime de latrocínio consumado isoladamente considerado. Pessoal, Tribunal do Júri tem competência constitucional, então é uma competência que é firmada pela própria Constituição Federal para julgar crimes dolosos contra a vida. Crime de latrocínio é um crime patrimonial, previsto lá dentro, a seção dos crimes patrimoniais no Código Penal. Portanto, latrocínio, isoladamente considerado, não vai ser submetido ao Tribunal do Júri por não ser um crime doloso contra a vida. Eu vou ler já a alternativa E, que diz respeito à mesma situação. Assim como nos casos de crimes contra o patrimônio isoladamente considerados, o juiz das garantias não atuará nos casos de competência do Tribunal do Júri. O que está correto? O juiz das garantias não atua nos casos de competência do Tribunal do Júri, porque já tem essas duas fases e o STF reconheceu naquele precedente bem esquisito, né, do juiz das garantias que, já que é um procedimento bifásico, não haveria necessidade de se ter uma fase, né, do juízo das garantias, de se ter o juízo das garantias nesse procedimento especial. É, Agora, o que está equivocado? Assim como nos casos de crime contra o patrimônio isoladamente considerados. Crimes contra o patrimônio têm sim juízo das garantias. Vamos lá então para as assertivas B, C e D, que dizem respeito a precedentes mesmo do Supremo Tribunal Federal. Segundo o STF e diante da soberania dos veredictos, não é cabível recurso de apelação nas hipóteses em que a decisão absolutória for amparada em quesito genérico, ainda que considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos, e a C, segundo o STF, a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados somente quando a pena imposta for superior a 15 anos. Se vocês se a questão perguntasse sobre a disposição legal da alteração legislativa, nesse caso, essa última alternativa estaria correta, mas não foi essa a compreensão do STF.
O que o STF compreendeu nesses dois precedentes, que eu considero como precedentes chaves, chave, para responder essa questão, que são os temas 1068 e 1087 de repercussão geral do STF. O primeiro assim, o que eu quero dizer para vocês com relação a essas duas, antes de ler, é que ambos os precedentes dizem respeito a uma forma de se compreender a soberania dos vereditos. A soberania dos vereditos é compreendida, e é muito interessante isso, porque o STF compreendeu em um mês de diferença, nem isso, compreendeu que a soberania dos vereditos ela é suficiente para autorizar uma imediata execução da condenação, mas a soberania dos vereditos ela não é suficiente para conduzir a absolvição do acusado que é absolvido por clemência no tribunal do júri. Vamos ler os precedentes, né? Primeiro, a soberania dos vereditos do tribunal do júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Veja, esse precedente do STF é importante porque houve uma interpretação conforme a Constituição do Código de Processo Penal, de modo a se entender que a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados em primeira instância ela é autorizada independentemente da pena total aplicada, é, de modo a ser inclusive mais gravoso que a disposição legal que previa que tão somente a pena poderia ser executada imediatamente quando a pena imposta for superior a 15 anos de reclusão. Na lei constava superior a 15 anos de reclusão no precedente do STF. O STF, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, chegou a uma conclusão que é um entendimento prejudicial ao acusado no âmbito do tribunal do júri. Extremamente problemático. Pois bem, já no que diz respeito ao precedente seguinte, entendeu o STF que é cabível, sim, recurso de apelação nas hipóteses em que a decisão do tribunal do júri, amparada em quesito genérico, ou seja, você absolve o réu, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, entendeu o STF, a soberania dos vereditos não é suficiente para evitar um recurso por parte da acusação. E aí, nos sobra, né, a assertiva que foi considerada como correta pela banca, em que a ausência de formulação de quesito obrigatório no tribunal do júri acarreta nulidade absoluta do julgamento, a qual não se submete aos efeitos da preclusão, mesmo que não tenha sido suscitada na ata de julgamento. Esse é um precedente do Superior Tribunal de Justiça do mês de novembro de 2024, super recente, e que reconhece exatamente essa assertiva que foi considerada como correta. Vamos lá para a questão de número 38, portanto. Da decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conhece a HC por considerar ser mero sucedâneo de revisão criminal, caberá, no caso de réu defendido pela Defensoria Pública, qual recurso? O recurso é o agravo regimental, pessoal. Essa é uma questão que é letra de lei e, mais do que isso, né, letra de regimento interno de tribunal. Eu até trouxe aqui para vocês a Lei 8.038 de 1990, que dispõe, inclusive, sobre recursos a serem interpostos no âmbito dos tribunais superiores, estabelece que da decisão de presidente, de relator, que causar agravame à parte, e aí se inclui, inclusive, o não conhecimento de um habeas corpus, vai caber agravo. E esse agravo ficou conhecido como agravo regimental, inclusive no âmbito do regimento interno do STJ. E esse agravo regimental, que vai ser dirigido para o órgão especial, para a seção ou para a turma, no caso, deve ser interposto no prazo de 5 dias. Já no que diz respeito ao artigo lá 258 do Regimento Interno do STJ, vai mencionar exatamente a mesma coisa, né? Que a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus. E recurso ordinário em habeas corpus poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito à mesa relativa à matéria penal em geral. E por que que aqui consta como 10 dias, pessoal? Porque a Defensoria Pública tem prazo em dobro, conforme a Lei Complementar Federal 80 de 1994. Beleza? Essa é uma questão bem letra de lei, assim, complicadinha, porque envolve, né, algumas leis que a gente não está tão acostumado a manusear, mas é uma questão relativamente tranquila.
E vamos para a questão de ANPP, finalmente, né? Chegou uma questãozinha de ANPP para nós. Questão número 39, sobre acordo de não persecução penal. É importante medida de política criminal consensual. Até aqui, tá. Podendo ser aplicada quando for o caso de arquivamento do inquérito policial pela tipicidade da conduta. Pessoal, equivocado, amplamente equivocado. Se for caso de arquivamento pela tipicidade da conduta, o que que tem que acontecer? A demanda tem que ser arquivada. Você não pode fazer uma NPP, não é possível você fazer uma NPP com um acusado que vai ser absolvido, que não consta prova nenhuma de que a pessoa cometeu o crime. Inclusive, essa é uma das críticas dessa chamada política criminal consensual, que acaba muito mais fazendo com que processos que poderiam ser arquivados, processos que não têm tanta prova assim para condenar, ao invés de se absolver o acusado, se propõe uma NPP. Enfim, é redação legal do artigo 28A do CPP. Se for caso de arquivamento do inquérito policial pela tipicidade, não vai fazer NPP. Tem que arquivar o processo. Vamos lá. Assertiva B. Da decisão judicial que recusar sua homologação, caberá apelação criminal no prazo de 10 dias. Pessoal, disposição expressa do Código de Processo Penal. Cabe o quê? Perfeito? Espero que tenha respondido corretamente. Caberá recurso em sentido estrito, no qual prazo? 5 dias. Prazo 5 dias, claro, se for defensoria, prazo em dobro. A autoridade policial somente poderá propô-lo nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Pessoal, autoridade policial. Não, quem propõe é o Ministério Público, né? Infração cuja pena privativa de liberdade máxima. Não, é a mínima, que não pode ser superior a 4 anos. E alternativa E, a confissão pelo investigado constitui exigência do artigo 28A. Certo. Sendo válida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência. Errado. Se não houver confissão por parte do acusado, deve-se intimar o acusado com o objetivo de verificar se ele poderia, né, se ele poderia confessar de forma circunstanciada e detalhada, né? Então, o fato, de não ter, o fato do acusado não ter confessado não é um requisito suficiente para se negar a propositura do NPP. E aí sobra a alternativa D, que menciona que é cabível em ações penais privadas, o ANPP, possuindo o Ministério Público legitimidade supletiva para propor o acordo quando houver inércia ou recusa infundada do querelante. Essa assertiva, que é um pouquinho mais complicada, ela tem como precedente-chave o informativo 843 do STJ, que foi publicado em março desse ano, ou seja, extremamente recente. Né? E uma série de teses foram reconhecidas nesse informativo, nesse julgado. E a primeira delas é que o NPP é sim cabível em ações penais privadas, apesar de não existir uma disposição legal que expressamente autorize o NPP nas ações penais privadas. Esse foi um dos fundamentos importantes do STJ. O CPP não disciplinou a possibilidade de celebração do NPP no âmbito da ação penal privada, o que gerou essa controvérsia doutrinária, jurisprudencial. Mas a despeito da lacuna normativa, a extensão por analogia do NPP à ação penal privada deve ser admitida. Foi isso que reconheceu o STJ nesse precedente. Além disso, o Ministério Público possui legitimidade supletiva para propor o ANPP. Então, quem deve propor o ANPP, em regra? No caso das ações penais de iniciativa privada. Exatamente. Quem deve propor é o querelante. Entretanto, o Ministério Público, a função dele nesse contexto, não vai se confundir com a titularidade da ação. A sua atuação ocorre de forma supletiva e excepcional, apenas para garantir que o Instituto seja aplicado de maneira justa e eficaz, como nos casos de recusa injustificada, do querelante em propor o ANPP, de silêncio ou inércia do querelante, de propostas abusivas, desproporcionais. Então, essa questão que foi apresentada para vocês é uma questão que está correta e, portanto, deve ser assinalada. Vamos, então, logo para a última questão de direito processual penal. Aí faltam só três de direito de execução penal. Vamos lá. Em relação à cadeia de custódia da prova, é correto afirmar o quê? Tendo em vista que o regramento dos artigos 158A a 158F do CPP entrou em vigor em 2019 e não retroage, até que tudo bem. Não há necessidade de preservação da cadeia de custódia em processos anteriores a tal data. Não, absolutamente equivocado.
necessidade de preservação da cadeia de custódia foi detalhada pelo Código de Processo Penal. Foi instituído um regime para se preservar a cadeia de custódia. Mas a cadeia de custódia é um direito fundamental, é uma garantia fundamental do acusado, sempre foi. Decorre, inclusive, do devido processo legal e do contraditório da ampla defesa. A garantia da mesmidade da prova não foi instituída pelo artigo 158-A do Código de Processo Penal. Foi apenas instituído um regime para se garantir a preservação da cadeia de custódia. Alternativa C, então, pulando a alternativa correta. Em respeito à máxima forma e garantia, e não havendo regulamentação referente às provas digitais, não há como aferir a admissibilidade dessas. Nada a ver. Temos sim formas de aferir a admissibilidade de provas digitais, que é o que trata a assertiva correta. D. Em respeito à máxima forma e garantia, que é uma ideia, inclusive, do Auri Lopes Júnior, e talvez seja o principal autor no Brasil que trabalha a ideia de forma como garantia. O STJ afirmou o entendimento de que a mera inobservância a procedimento de cadeia de custódia previsto no CPP acarreta automaticamente a imprestabilidade das provas colhidas. Esse precedente ele conflita com um precedente já bem estabelecido no STJ e que é reiterado de forma contínua, no sentido de compreender que as irregularidades constantes na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Se você atua na seara criminal, certamente já viu a acusação manifestando esse precedente. De fato, é um precedente do STJ que deve ser relativizado muito em favor das disposições do Código de Processo Penal que foram instituídas lá no 158-A para frente, mas é um precedente célebre e que ainda tem vigência no Superior Tribunal de Justiça. Então, não está correto afirmar. E a etapa de coleta diz respeito ao procedimento por meio do qual cada vestígio é coletado. E embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas. Existe aqui uma confusão, né? Dona FCC tentando puxar teu tapete ali para que você confunda as etapas de coleta e acondicionamento. Coleta é só recolher o vestígio. Se recolhe lá o vestígio e o acondicionamento é o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada. Perfeito? Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a B, em que serão consideradas inadmissíveis como prova para o processo penal as mensagens de e-mail que, apesar de obtidas através de busca legalmente autorizada, restarem desacompanhadas dos respectivos códigos hash. Trouxe para vocês aqui o precedente-chave, um precedente de fevereiro de 2023 que revolucionou, e, em boa medida, a coleta de provas digitais e a admissibilidade das provas digitais no âmbito do processo penal, ao reconhecer que são inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos. Esse precedente explica o que é essa técnica de algoritmo hash, que nada mais é do que uma espécie de impressão digital, de um DNA, por assim dizer, do arquivo digital, com o objetivo de evitar que ele tenha sido manuseado, manipulado, de qualquer forma que seja. Pessoal, vamos trabalhar então agora as questões do direito da execução penal, que são basicamente três, considerando-se que uma delas, se eu não me engano, a 43, eu trabalhei logo ao início desse vídeo. Então, a primeira questão diz respeito ao direito ao trabalho, ao direito barra dever ao trabalho, prevista na ALEP. Então, são várias disposições aqui em que a FCC tenta puxar teu tapete, que são disposições contidas, a grande maioria, em lei. A primeira assertiva, assertiva A, vai dizer que o trabalho interno é obrigatório. Até aí tá previsto na LEP, apesar de amplamente inconstitucional, mas amplamente inconstitucional. E são vedadas objeções com relação à aptidão e capacidade para se eximir dessa obrigação. Aí tá errado. Aí tá errado com a própria disposição da LEP, porque o artigo 31 vai dizer que o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, o que na medida de suas aptidões e capacidade. Não vai pedir para um preso com uma doença grave, com uma doença extremamente complicada, para fazer um trabalho braçal que vai resultar no seu óbito. Não deveria, não pode, segundo a própria disposição da LEP.
O trabalho do preso não é regido pela CLT, ok, até aí tudo bem, né? Inclusive, essa disposição foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, nem tão recentemente. Motivo pelo qual pode ocorrer ininterruptamente durante os 7 dias da semana. Errado, por disposição legal também, existe um dia de descanso previsto, né, para o preso também que trabalha. O trabalho interno em serviços gerais e obras na unidade prisional confere direito à remissão, ok? Mas impede a remuneração? Não, isso é uma disposição da LEP, né, o artigo 29. O trabalho do preso será remunerado, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Não existe essa exceção ou essa vedação à remuneração no caso de trabalho interno em serviços gerais e obras. Alternativa E, o trabalho externo é vedado a presos do regime fechado. E daí a alternativa D, que foi considerada como correta, o trabalho externo para a entidade privada só pode ser realizado com consentimento expresso do preso. O trabalho externo é admissível, inclusive para os presos em regime fechado, artigo 36 caput da LEP. Além disso, segundo seu parágrafo terceiro, a prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. É a redação literal da LEP que foi cobrada como a questão, a assertiva correta dessa questão. Vamos lá para 42, sobre a progressão de regime de cumprimento de pena. E aí vai falar uma série de questões envolvendo a fração objetiva exigida para a obtenção do direito à progressão de regime. Veja, essas frações, infelizmente, precisam estar nas nossas cabeças, mesmo que o legislador, a legisladora, constantemente mudem e tentem complicar esse assunto que não deveria ser tão complicado, mas a gente precisa compreender o regime anterior e o regime atual. Veja, existe uma potencialidade de anulação dessa questão? Olha, assim como na questão, a próxima questão que a gente vai analisar, as assertivas não mencionam, olha, o condenado reincidente específico em roubo simples deve cumprir 30% de pena como requisito objetivo para progredir de regime se cometeu o crime depois da lei anticrime, depois da vigência do pacote anticrime, se cometeu em 2021, porque assim, se cometeu antes, a resposta vai ser outra. Mas, né, assim, a gente parte do pressuposto que ele está falando o regime atual, né? O regime atual é exatamente esse. Reincidente específico em crime com violência ou grave ameaça que não corresponde a um delito hediondo. Qual que é a fração de cumprimento de pena? A fração é de 30%. E aqui eu fiz uma tabelinha para vocês, e eu, né, não canso de trabalhar nesse assunto, porque eu fiz essa tabelinha, ela já está desatualizada, né? Mas ali, ó, 30% reincidente em crime com violência ou grave ameaça que não constitui crime hediondo. Qual que é a fração? A fração é 30%. Tá? E por que que eu disse que existem alterações legislativas? Primeiro, porque existe a progressão especial para a mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência, que é uma alteração, na verdade, até não é tão recente, é antes do pacote anticrime, né? Mas vai ser importante para a questão seguinte. Mas porque em 2024 a lei antifeminicídio criou uma nova fração de cumprimento de pena quando o apenado for condenado pela prática de feminicídio, sendo primário, né? E a fração vai ser de 55%. Então eu tenho que atualizar esse quadrinho aqui e colocar 55%, porque houve essa alteração, e inclusive vedado livramento condicional, viu? Não foi cobrado isso em nenhuma das questões, mas fica aí o alerta a vocês, porque é uma questão bem importante, que logo, logo vai ser objeto de prova, né? Porque né, é o tipo de coisa difícil de guardar. E aí nós temos a última questão, a questão 44, que diz respeito à mulher presa. Mulher presa gestante, condenada pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo, quando primária, deve cumprir 40% da pena para progredir de regime. E por que isso? Porque, tratando-se de um delito com violência ou grave ameaça, não vai se aplicar a progressão especial de regime do 1/8. A progressão especial de regime do 1/8 é para condenadas por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. E aqui se inclui tráfico de drogas, né, que é o grande delito que mais prende no encarceramento feminino, mas não inclui roubo com emprego de arma de fogo. Então, nesse caso, roubo com emprego de arma de fogo é um delito o quê? É um delito com violência ou grave ameaça. E é um delito que é considerado hediondo? Sim, com a alteração do pacote anticrime. Portanto, a gente partindo do pressuposto de que essa condenação se originou
de um fato ocorrido após a vigência do pacote anticrime, nesse caso, sim, a gestante, para progredir, ela deve cumprir 40% da pena. Tá aqui, ó, crime hediondo ou equiparado, se for primário. Agora, complicado, né? Porque se esse crime for cometido antes da vigência do pacote anticrime, nesse caso, nós estamos diante de um roubo com emprego de arma de fogo que não é considerado hediondo. E aí vai se aplicar um regime anterior, certo? De um sexto, inclusive. Então, veja, existe sim um problema nessa questão. Já vi questões serem anuladas pela ausência dessa informação, e ao mesmo tempo já vi questões serem confirmadas, inclusive mais recentemente, já aconteceu, acontece com alguma regularidade, mesmo sem essa informação de que o fato foi após a vigência do pacote anticrime. Tá bom, pessoal? Bom, eu agradeço a vocês essa horinha que nós tivemos aí para conversar sobre direito processual penal, sobre direito de execução penal. Me coloco absolutamente à disposição de vocês. O que eu puder fazer para ajudar, eu estou aqui à disposição, assim como falei na aula de filosofia. Espero que todos vocês estejam aí na segunda fase ou que continuem batalhando, sigam firmes e, por favor, contem comigo que eu vou estar aqui à disposição de vocês. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.